Mas você sabe o que é dor crônica? É aquela que persiste aí ou recorre, né, por mais de 3 meses após a resolução de uma lesão. Dr. Humberto Arcoverde está aqui hoje, é anestesiologista, quase que não sai, e tratamento em dor, tá, gente? Vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você tiver aí alguma pergunta, pode mandar pra gente aqui no 98145-7570. Fiquem à vontade para tirar aí suas dúvidas, tá bom? E fiquem à vontade para fazer bastante pergunta, tá? Hoje aqui vamos ter uma consulta online aqui com o doutor. Tudo bom? Fica à vontade, bom dia, Marília, viu? Bom tudo dia, bem? Como vai? Vou bem. Vamos lá, como tratar da dor sem remédios? É uma das perguntas que eu acho que o povo disse assim, deve chegar no consultório e dizer assim, ô doutor, tem como a gente tratar assim, tem que tomar remédio, não? Porque tem gente que é meio resistente a remédio, né? Geralmente, quando um especialista em dor, ele recebe o paciente ele já foi diversos profissionais antes, ele já chega um pouco cansado realmente de tomar essas medicações. Mas aí a gente tem que falar para ele que o tratamento da dor crônica, ele é multifatorial. A gente vai precisar de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um educador físico, de um nutricionista para fazer uma dieta balanceada, diminuindo a inflamação. E aí a gente também pode dispor de alguns tratamentos minimamente invasivos que auxiliam na dor crônica, certo? Que são com agulhas, com infiltrações, bloqueios nos nervos. E aí a gente leva esse paciente a diminuir o uso de medicação. Muito bem, eu já tive várias dores assim, dor na coluna, dor na lombar, dor na mão. Hoje eu vou fazer uma cirurgia para tirar um cisto da mão aqui, porque eu preciso tirar, já faz desde o ano passado que eu descobri e me incomoda muito, né? Já chegaram a dizer, faz uma infiltração, mas aí já disseram que a infiltração é só temporária. É temporária. Daqui a pouco melhora ali, mas daqui a pouco piora. Né? Tem gente que, toma uma injeção para dor, já tomei essa injeção, achei que eu ia ficar bem uns 3 meses sem dor nenhuma, mas voltou logo, então assim, eu achei que poderia resolver o meu caso, mas não foi assim tão fácil, né? E não é tão fácil assim. Como a gente pode saber assim que a dor, ela é crônica ou não? Quando que a gente sente que a dor é crônica? A gente define dor crônica quando é uma dor que você sente há mais de 3 meses, ou quando você tem uma lesão, como uma fratura, e que você corrige aquela fratura, mas a dor persiste, certo? Aí nós definimos essa dor dessa forma, né? E aí tem vários tratamentos e a gente pode diferenciar essa dor de acordo com o exame clínico do paciente e vendo como é que ele se comporta de acordo com as medicações e com os tratamentos colocados para ele. Você pode citar assim, algumas doenças, alguns casos, quais são as principais doenças crônicas que existem? Vamos lá, para ver se alguém aqui que está em casa se identifica com essas doenças. Entre 10% a 40% da população ela vai sentir dor crônica. Isso varia muito com a idade. Às vezes o paciente mais jovem tem menos, o paciente mais idoso, quanto mais idoso ele fica, mais dores ele vai ter. E a principal queixa de dor crônica é a cefaleia. A cefaleia, que é a dor de cabeça que a gente sente diariamente. Tem muitas pessoas que têm como incapacitante, que não conseguem ir ao trabalho, e aí se torna um problema de saúde pública, porque falta o trabalho, e aí o empregador, né, se sente prejudicado. Temos também como um segundo carro-chefe a lombalgia, que é aquela dor de coluna, onde a pessoa fica incapacitada. Não... É horrível. Além de que todas essas dores, elas levam a uma alteração do humor, uma alteração do estado psicológico dessa pessoa. Se torna uma pessoa mais... que eles falam, doutor, eu estou mais chato. Irritada, né? Eu estou irritado. Se irrita com qualquer coisa. Isso, estou irritado. Doutor, não tenho ânimo para sair de casa, porque dói muito. Doutor, ninguém acredita na minha dor porque é todo dia. Então, assim, isso leva para que a pessoa fique um pouco mais com alteração do humor. É verdade, viu? Quais são os fatores dessa doença, assim? Tem algum risco? Um fator de risco? Não existe, assim, fatores de risco em si. O que existe são... fatores de riscos não, assim, a dor crônica é uma doença que pode se tornar incapacitante para a pessoa. Pode levar a depressão, a distúrbios de humor, ela pode ficar em casa, acamada, sem querer sair. São mais problemas nessas alterações mesmo. Mas assim, né? Não é tão assim, essas coisas não. Isso. Existe uma diferença da dor crônica para aguda? Existe. A dor aguda é aquela dor que você sente quando você faz uma cirurgia, quando você sofre um trauma, leva uma queda. E ela é uma dor que ela não persiste. Você toma um remédio, faz um tratamento e ela vai parar por ali. Você tem uma dor de cabeça por conta de uma sinusite, por exemplo. Então você toma um antibiótico, né?
se trata daquele... E você não vai mais ter aquela dor de cabeça. Certo. Mas se você tem aquela dor de cabeça persistente, todo dia, ou 4 vezes por semana, ou 3 vezes por semana por 4 semanas, e por aí vai, dependendo da classificação, você começa a se tornar um paciente de dor crônica, paciente que faz uso crônico de medicação, paciente que usa o sistema de saúde quase que semanalmente, paciente que precisa de medicações diferenciadas e de um olhar também diferenciado em relação a eles. Me diz uma coisa, o tratamento para uma dor crônica, vamos falar da crônica, que eu acho que é a mais, né, elevada. Que tratamento seria? Então, que tipo de tratamento? Nós temos que fazer um tratamento, como eu te falei, ele é multifatorial. A gente precisa de vários profissionais envolvidos. Certo. A gente precisa de uma mudança de estilo de vida da pessoa. Então, o que é o mais difícil que a gente pode dizer ao paciente preciso mudar teu estilo de vida. Eu preciso que você também me ajude. O paciente, ele está no centro da resolução do problema. Nós vamos ajudá-lo, mas ele tem que querer ser ajudado. E aí, muitos dos pacientes, eles entendem essa necessidade e aí nós fazemos tratamento. Por exemplo, a cefaleia, que é a mais prevalente. Nós começamos a retirar algumas medicações que os pacientes tomam todo dia, passamos a fazer algumas infiltrações na região dos nervos da cabeça e, posteriormente, nós podemos entrar com um protocolo de botox, por exemplo. E aí o paciente ele diminui a quantidade de ter dor, ele pode voltar a ter uma vida melhor e pode voltar a trabalhar, a sair, a sorrir, que é como a gente fala. Eu tenho uma imagem aqui, que estava aqui agora há pouco. Solta aquela imagem aqui que tem uma coluna aqui também, né, gente? Onde seria localizado mais essas dores, doutor? Onde é que a pessoa sente mais dor? É no meinho? A dor, na verdade, assim, a segunda dor mais prevalente é a lombalgia, que fica nessa região da lombar. Mais aqui. Mais perto do bumbum, descendo a coluna já no finalzinho dela. Então aí é a principal queixa dos pacientes. Nós temos muitos pacientes que têm isso. Isso se dá por conta do desgaste das articulações. Nós temos os discos vertebrais e com a idade, essa esponjinha que tem no meio, sabe? Ela vai diminuindo e com isso uma vértebra vai batendo na outra e vai causando inflamação. E você vai tendo dores e aí causa também a dor muscular, que é aquela dor que a gente sente. Engraçado, eu sinto mais de um lado do que do outro. Eu tenho essa tal de lombalgia. Eu sinto mais desse lado do que desse. Aí, às vezes, eu fico achando que, por exemplo, eu trabalho muito nessa posição. Isso. Então, eu faço muito essa rotatividade aqui, né? Será que isso pode interferir na a posição repetida pode, sim, interferir nas dores. Mas aí, no caso, seria mais uma dor muscular do que uma dor na própria coluna em si. E, assim, a dor muscular, ela acompanha, porque o músculo, ele reveste o osso. É como se fosse um revestimento, para dar sustentação. Então, assim, quando você fica numa determinada posição por muito tempo, você pode chegar a ter, sim. Até existem algumas doenças que são LER, né, que são lesões por esforços repetitivos. Geralmente a gente tem nas mãos, por pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho, como costureira, operador de máquina. Então, eles chegam a ter uma dor localizada por aquele esforço repetitivo de longo tempo. Até aparece síndrome do carpo e outras coisas mais nas mãos por conta de repetição, né? Todo dia a pessoa trabalhando ali, tipo, no computador, no mouse, o tempo todo fazendo sempre aqueles movimentos, o dia todo é complicado, né? Aí o que a gente tenta fazer nesse paciente que tem uma dor muscular por esforço repetitivo, uma dor muscular por posicionamento? A gente tenta encaminhar para o fisioterapeuta que faça aquele tratamento de RPG, que é de reprogramação postural. Então a gente tenta fazer esse exercício. E, assim, você pode até perguntar, mas só o paciente que tem convênio, o paciente particular tem acesso a esse tratamento? Não. Nós temos esses tratamentos no Hospital Ortotrauma, nós temos no Hospital de Trauma, para dor aguda, nós temos no Hospital Santa Isabel, para dor crônica. Em vários hospitais públicos que também tratam, né? Porque eles veem que isso é um problema de saúde pública. Muito bom, viu? Tá aí, gente. E qual é o caso de uma cirurgia? Qual seria o caso de uma cirurgia? Nós temos alguns procedimentos que nós fazemos que são minimamente invasivos, que é quando o paciente tem lombalgia, cervicalgia, ele tem uma artrose no joelho, que não consegue andar. Nós conseguimos, através de agulhas, com mínimas punções, realizar a injeção de medicamento anestésico para que ele diminua aquela dor. E também existe uma cirurgia chamada radiofrequência do nervo,
onde a gente vai com uma agulhazinha lá e a gente queima aquele nervo só na parte sensitiva. Pode ser por frio, por calor. E aí a gente queima aquele nervinho e o paciente fica bastante tempo sem sentir a dor. E aí ele consegue se reabilitar, porque ele consegue fazer fisioterapia, consegue fazer uma academia, caminhar no parque, andar na praia. Que a gente exercício é fundamental, né, exercício é a chave do... Exercício e fisioterapia é a chave do tratamento. Para quem é muito curvada, reabilitação. Eu sou muito curvada, assim. Para quem é muito curvada, tem a probabilidade de ter maior Tem a probabilidade dores, né? de ter maior dor. Lombalgia e tudo a lordose, mais, né? Que chama, lordose, que é exato. quando a coluna ela fica com um grau mais acentuado, você pode ter um pouco mais desse choque que eu te falei das articulações da coluna. E aí, com isso, você pode fazer uma artrose facetária. Verdade. Uma artrose da coluna. Tá aí, viu? Existe esse negócio de diferença de uma pessoa mais gordinha, mais magrinha? Existe. As pessoas que são mais pesadas, elas tendem a ter mais problemas nessa região ou Sim, não? o peso, ele atrapalha realmente nessa questão. Mas se você conseguir ter uma vida saudável, dormir num colchão bacana, conseguir fazer um exercício e tentar também diminuir o peso, né? Não precisa ser magro e atlético para isso. Só ter uma vida saudável, diminuir a inflamação com os alimentos e ter uma vida, certo, né? que tem uma vida mais também tranquila. a pessoa fala, só dá em gordinho. Não, em magrinho também dá. Magro, a gente tem muito paciente magrinho magro. também tem Isso. problemas de coluna, problema não sei de quê, problema de cervical. Tem muitos problemas também articulares, né? Temos. Muito bom. Também tem a questão do paciente oncológico, porque ele é um paciente que tem, graças a Deus, devido aos tratamentos que têm sido realizados, a tecnologia, novas cirurgias, novas técnicas, os pacientes eles têm sobrevivido mais ao câncer. E esses pacientes eles apresentam uma dor crônica e a gente está tendo agora essa gama nova de pacientes, graças a Deus, né, que estão sobrevivendo para tratar, que são pacientes que ficaram com dor após uma quimioterapia, com dor após uma radioterapia, com dor crônica após uma cirurgia, onde aquele nervinho foi lesionado. E a gente consegue tratar também esse paciente, dando uma melhor qualidade de vida a ele durante a vida dele. Muito bom. Tá aí. Obrigada por sua participação Obrigado também aqui, a por ter vocês. esclarecido Eu que esse assunto agradeço. pra gente, viu, doutor? Mas olha, vamos a um breve